Onde dois ou mais estão unidos, o Senhor está também. De repente brota lá no fundo algo que o mundo não tem. Alegria de poder dizer que maravilha é ser um filho de Deus. Abre teus braços ao Pai de amor e vê que Ele te ama. Lança fora as tristezas e não olhe para trás. Sorrir é bom demais. Sorrir é bom demais. Boa noite, que alegria estarmos reunidos para conhecer a palavra de Deus. A partir do momento que nós conhecemos, nós amamos e aí nós temos a capacidade de servir ao nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos começando o programa Conhecendo a Palavra com Dom José Antônio Peruso. A sua participação é muito importante. Quero acolher você que nos acompanha pelo canal aberto, pela parabólica digital, pelo aplicativo da obra Evangelizar é Preciso. Já baixou o aplicativo da obra Evangelizar é Preciso? É fácil, obra Evangelizar é Preciso. Quero acolher também você que nos acompanha pelo canal oficial do YouTube, youtube.com/TV Evangelizar. Boa noite ao povo aqui do auditório. Quero acolher toda Curitiba, região metropolitana. Temos aqui também a participação de Juiz de Fora, Minas Gerais, que está conosco desde a festa das Santas Chagas. Seja bem-vinda. E quero aqui insistir com você, nós publicamos um vídeo no Facebook da TV Evangelizar, sempre no retorno do intervalo, nós lemos a sua participação. Então, coloque a cidade, o estado que você está nos acompanhando, cidade, estado e nome, eu estarei lendo a sua participação. E agora, eu passo a palavra para o nosso querido Dom José Antônio Peruso. Boa noite, William. Noite. Boa noite. Vocês todos que vêm participar com grande regularidade aqui nos estúdios da TV Evangelizar. Joelma, você trouxe sua bela voz, hein? David. Quero saudar com grande afabilidade a tantos que participam com interesse, com afeição, com apreço, com ternura pela palavra, neste mês de setembro, dedicado à palavra de Deus. Nem pude participar com o William do convite pelo Facebook, que fazemos todas as vezes. Saí de casa com antecedência de 50 minutos e encontrei um trânsito tão agitado e tão apinhado, e todos os semáforos pareciam mancomunar-se para me criar dificuldades. O nosso diretor, se vocês conhecessem, o diretor aqui do programa, tem uma cabeça tão brilhante pela falta de cabelos, mas os 18 a 20 fios que tinha arrebentaram-se, um para cada lado, os 9 para cada lado que ele tem em cada lado. Que angústia, pobre homem, tivemos que atrasar para terminar de consolá-lo. Mas agora vamos começar. Nosso texto, Palavra de Deus, Palavra de Lucas, escrita por Lucas, para hoje é Lucas, capítulo 16, 1 a 13. Aqui está, assim escrito: foi dado este título. Sabe que o título nem sempre é fácil conferir um título. E as próprias Bíblias divergem. Como está o título na Bíblia de Jerusalém, William? O administrador infiel. O administrador infiel.
Em outras Bíblias, queiram dizer, por favor, que título é que tem para o início do capítulo 16? Tomar uma atitude prudente. E assim variam os títulos. De qualquer maneira, precisamos que, mais do que o título atribuído, que leiamos o texto para que possamos compreendê-lo. William, você está pronto? Estou pronto. Então, força, vai lá. Dizia ainda a seus discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi denunciado por dissipar os seus bens. Mandou chamá-lo e disse: que é isso que ouço dizer de ti? Presta contas da tua administração, pois já não pode ser administrador. O administrador então refletiu: que farei? Uma vez que meu senhor me retire a administração, cavar, não tenho forças. Mendigar, tenho vergonha. Já sei o que farei para, uma vez afastado da administração, tenha quem me receba na própria casa. Convocou então os devedores do seu senhor, um a um, e disse ao primeiro: quanto deves ao meu senhor? 100 barris de óleo. Respondeu ele. Disse então: toma tua conta, senta e escreve depressa 50. Depois disse ao outro: e tu, quanto deves? 100 medidas de trigo, respondeu. Ele disse: toma a tua conta e escreve 80. E o Senhor louvou o administrador desonesto por ter agido com prudência, pois os filhos deste século são mais prudentes com a sua geração do que os filhos da luz. Posso prosseguir? Até o versículo 13. E eu vos digo: farei amigos com o dinheiro da iniquidade, a fim de que, no dia em que faltar dinheiro, este vos recebam nas tendas eternas. Quem é fiel nas coisas mínimas, é fiel também no muito, e quem é iníquo no mínimo, é iníquo também no muito. Portanto, se não fostes fiéis quanto ao dinheiro iníquo, quem vos confiará verdadeiro bem? Se não fostes fiéis em relação ao bem alheio, quem vos dará o vosso? Ninguém pode servir a dois senhores. Com efeito, ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. É uma parábola. Parábola, tenhamos bem presente. Você, telespectador, aí, vocês aqui, e você, William, aqui. Eu já sei que você quer me perguntar como é que o Senhor louvou o administrador desonesto. Parece que a Lava Jato começou já no tempo do Evangelho de Lucas. Vamos tentar compreender. É preciso aqui que sigamos por parte. Você, telespectador, vamos devagar para que não criemos curiosidades artificiais e nem inquietações hermenêuticas. Você sabe o que é inquietação hermenêutica, William? Inquietação de interpretações? Foi só na direção. A gente explica depois. Pelo menos fui na direção. Então, vamos lá. Comecemos com a primeira das nossas telas. Contextualizando. William, retroceda um pouco na sua Bíblia e nas suas páginas e leia os primeiros versículos do capítulo 15, por favor. Todos os publicanos e pecadores aproximavam-se para ouvi-lo. Os fariseus e os escribas, porém, murmuravam: esse homem recebe os pecadores e come com eles.
Contou-lhes então esta parábola. Isto Jesus contou aos fariseus e aos escribas que murmuravam, porque Jesus participava de refeições com publicanos e pecadores. Para a boa religiosidade do tempo, associar-se para uma refeição, ainda que seja para uma refeição, associar-se com publicanos e pecadores, era uma atitude indigna de um bom religioso. Ele até ficava contaminado por esta proximidade, uma vez que publicanos estavam sempre no topo das listas dos piores pecadores. E aproximar-se de um que não presta é perder a pureza cultica. Assim se pensava na época. Aquela história, dize-me com quem andas e dir-te-ei quem és. Mas no caso de Jesus, com os publicanos e pecadores, a intenção, já expliquei isso, mas estamos aqui recordando. Jesus se aproximava, não para perdoar os arrependidos, mas oferecia o perdão para que se arrependesse. Não esqueça, telespectador, não é o perdão somente para quem se arrependa. Ele é oferecido para que comece o caminho de conversão e de arrependimento e de conversão. A oferta, se não quiser acolher o perdão, é escolha do pecador. Mas se ele quiser, está oferecido. Isto no capítulo 15, versículo 1, e Jesus se dirigiu a fariseus e a escribas. 16:1, depois daí vieram a dracma perdida, a ovelha perdida, o filho pródigo, que já vimos, todas parábolas para indicar o caminho da oferta, apresentar a generosidade da oferta e do perdão por parte de Deus. Aí chegamos ao capítulo 16, leia 16:1, William. Dizia ainda a seus discípulos: o homem rico tinha um administrador que foi denunciado por dissipar os seus bens. Ótimo. Em 15:1, dirigia-se aos escribas. Em 16:1 e seguintes, Jesus se dirigia aos discípulos. Parece que há uma passagem abrupta, rápida, de um para outro, de uns interlocutores, agora outros. Estamos em caminho de Jerusalém. Para fariseus e publicanos, muito religiosos, a grande possibilidade de salvação é tornarem-se misericordiosos. Para os discípulos, a parábola que vem a seguir, também parábola estranha. Até do ponto de vista da redação, a história da redação apresenta muitas complexidades. Como pode o Senhor elogiar um administrador desonesto? É isso que suscita inquietação. Vamos por partes. A melhor ao longo do tempo, chegou-se a pensar o seguinte: o administrador tinha direito uma comissão por aquilo que a propriedade produzia. Digamos, se produzisse 80, ele, administrador, teria direito a 20. O restante seria do proprietário. Quanto deves ao meu senhor? 80. Escreve 60. Estou renunciando à minha parte, à minha comissão. Chegou-se a pensar assim como uma hipótese muito plausível. Mas ao longo do tempo e o cuidado
e a pesquisa exegética apontam para uma outra direção. Vamos devagar. Queiramos observar o versículo 1. A outra tela pode nos ajudar, vai nos ajudar. Vamos lá. 16:1. William, por favor. Dizia ainda a seus discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi denunciado por dissipar os seus bens. Como eu já falei, dizia aos discípulos, mudam os ouvintes, mudam os temas. Antes era a misericórdia, era o filho pródigo, agora é o homem rico. O problema da riqueza, querido telespectador, àquela época, apresentava muitas situações semelhantes a hoje. Alguns poucos tinham muito e muitos tinham muito pouco. Não é de hoje esse problema. Os discípulos e a comunidade cristã eram interpelados a uma reflexão sobre a riqueza e o sentido e o melhor modo de servir-se da riqueza e de contar com ela para o seguimento. Com dinheiro dá para fazer um bem imenso. O administrador tinha em mãos os negócios do proprietário. Um homem rico tinha um administrador que fora denunciado por dissipar seus bens. Se recorda bem, William, o filho pródigo, partiu, chamado filho pródigo, levou o que era seu e num país distante dissipou tudo o que tinha. Aqui, um homem o administrador foi acusado de dissipar. É o mesmo verbo usado pelo autor. 16:2, vamos por partes sem pressa para que possamos compreender qual é a intenção do evangelista. Nosso programa vai se centrar aí hoje, exatamente porque não podemos é difícil compreender um elogio como aquele do versículo 8. Elogiar administrador desonesto. Caramba! Isso seria abençoar a corrupção. Joelma, você concorda com a corrupção? Não. Ah, não. Já ouviu falar? Muito. Então, vamos por passos. E aqui o versículo, a tela seguinte vai nos ajudar a um novo passo. Mandou chamá-lo. Joelma, leia você, porque o William, é muita atenção para cima dele e aqui o protagonista fica sem projeção. William, nem adianta sorrir. Vai lá. Mandou chamá-lo e disse-lhe: que é isso que ouço dizer de ti? Presta contas da tua administração, pois já não pode ser administrador. Bem, claro, ouviu que há problemas de retidão, de intenções, de competência. Tentemos entender. Aqui não se expõe os motivos da acusação. É uma parábola. Isto, não esqueçamos, é uma história. Parábola é uma construção feita de fantasias e de imagens, uma narrativa mediante a qual alguém se serve para, com a história, não os fatos, com a historinha, digamos assim, servir-se dela para que o interlocutor compreenda um ensinamento por comparação. Não esqueçamos, nessa história, nesta parábola, não há aqui os motivos da acusação. E o administrador, ele está entre a espada e a parede. Presta contas da administração e já está decidido. Não pode ser o meu administrador.
E ele precisa, intenção do evangelista, encontrar uma solução rápida para proteger o seu futuro. Do contrário, está perdido. Fiquemos atentos a esta solução rápida. Sua falta, a do administrador, é tão grave, é tanto mais grave quanto maior foi a confiança sobre ele depositada. Fora-lhe outorgado um grande poder. A ele fora oferecido muito, esperava-se muito dele, e o que veio foi uma acusação de desvios. Que decepção para o proprietário. Que inquietação para o acusado. Já está decidido o meu futuro. Administrador não serei. Precisamos aguçar a nossa percepção para perceber o que está a pretender o evangelista. William, você está acordado? Opa. Então vamos ao versículo 3. Você aí, o telespectador aqui, e observemos. O administrador então refletiu: que farei, uma vez que meu senhor me retire a administração? Cavar? Não tenho forças. Mendigar? Tenho vergonha. Queira retroceder para o capítulo 15. Aqui foi um monólogo. Que farei? Refletiu. Uma vez que meu senhor me retire a administração, cavar? Não tenho força. Mendigar? Tenho vergonha. É um monólogo. Está a falar consigo mesmo. Observemos lá no capítulo 15, versículo 17. Vamos lá. 16, 17. E caindo em si disse: quantos empregados de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? 17. 18. Vou-me embora, procurar meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já está bom. O que vemos? Como em 15, 17 e 18, o filho que se afastara, estando na miséria, este começou um diálogo consigo mesmo. Lá em casa, eles têm alimento, eu aqui voltarei. Agora aqui o administrador também está numa espécie de monólogo, o desonesto. Que farei uma vez que meu senhor me retire a administração? Cavar? Mendigar? Isso permite ao personagem de expressar seu drama. O futuro é absolutamente incerto, mas para Lucas, o objetivo é o leitor. O leitor está a olhar para alguém que num monólogo mergulhou na sua própria fragilidade. O objetivo do evangelista não é a genialidade do personagem, mas ele quer chamar a atenção o leitor para uma reflexão. E são situações reais. Neste caso aqui, o administrador com sua grandeza, porém agora deparado com sua miséria e pequenez. Pequenez e grandeza se encontram. Vamos ficar aqui. Nós queremos chegar a compreender o todo da parábola. Mas o William já disse que se eu não parar, ele me interrompe. Não vamos fazer confusão. Tolerância. Nós vamos para um breve intervalo. Você pode continuar participando pelo Facebook da TV Evangelizar. Tem um vídeo lá. Publique, coloque a cidade e o estado que você está acompanhando.
No retorno do intervalo, estarei lendo a sua participação. Voltamos já. Eu creio nas promessas de Deus, eu creio nas promessas de Deus, eu creio nas promessas do meu Senhor. Eu creio nas promessas de Deus, eu creio nas promessas de Deus, eu creio nas promessas do meu Senhor. Senhor, se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. Já estamos de volta com o programa Conhecendo a Palavra com Dom José Antônio Peruso, aqui na TV Evangelizar. Vou ler a participação de vocês. A Neuza Rodrigues diz assim: boa noite, Dom Peruso. Esse programa é uma bênção. Eu assisto pelo canal 31, moro em Floraí, Paraná. Não perco um programa. Muito obrigado. A Rosângela Alves: olá, Dom Peruso. Já estou acompanhando o programa Conhecendo a Palavra. Que programa maravilhoso. É uma bênção de Deus. Sua bênção, Dom Peruso. Estou acompanhando de Sobral, no Ceará. Claudinei Soares, mora em Martinho de Campos, sou de Minas Gerais. Adriana Zenaide, sou de Maringá. Meu esposo Mário e minha filha Mariana, todos nós estamos assistindo. A Rosilda Santos nos acompanhando do Rio de Janeiro. A Noeli nos acompanhando de Rio Bonito do Iguaçu, Paraná. A Alexandra nos acompanhando de Fortaleza, no Ceará. A Vera Leitão nos acompanhando de Carnaubal, Ceará. Ela diz assim: boa noite, povo de Deus. Não tinha música melhor para começar. Que maravilha é ser um filho de Deus. Beijo e abraço a todos. Quem é esta? Essa é a Vera Leitão, de Carnaubal, Ceará. Ô Vera, só porque você gostou, vamos acionar a Joelma e o David? Põe para funcionar essa aparelhagem. Como é bom a gente se encontrar aqui neste lugar, onde dois ou mais estão unidos, o Senhor está também. De repente brota lá no fundo algo que o mundo não tem, a alegria de poder dizer que maravilha é ser um filho de Deus. Ô Vera, não vai se acostumar mal, hein? Hoje foi, mas a próxima vez, seriedade. Sem muitas concessões, tem que pôr ordem nesse negócio. Por isso, William, queira reler, por favor, e não faça bagunça. Aqui o versículo 3, de novo. O administrador então refletiu: que farei, uma vez que meu senhor me retire a administração? Cavar? Não tenho forças. Mendigar? Tenho vergonha. É apresentado aqui como se tivesse apenas essas duas possibilidades. Não esqueçamos, é uma parábola, é uma história construída para destacar uma intenção e um ensinamento. Não é um fato real, é uma narrativa originada por imagens e fantasias, para que a conclusão depois, aí não é imagem e nem fantasia, ofereça um ensinamento um ensinamento que confira sentido a valores e à vida. Estamos ainda na parábola, e na parábola eis o monólogo. O administrador infiel, incorreto,
está na iminência de perder o emprego e mendigar seria humilhante, trabalhar no cultivo do solo, cavar, faltariam as forças, parece que está sem alternativa. Ou, é sempre assim nas parábolas, um abismo atrai outro abismo, assim o salmo. Ou, quem sabe, e o que é que pode vir? A outra tela vai nos ajudar. Escute, pode seguir, William, e aí é o versículo que segue. Já sei o que farei para que, uma vez afastado da administração, tenha quem me receba na própria casa. Notemos, ainda é parábola. Já sei. É uma espécie de narrativa, né? Já sei. É uma espécie de solução estalar ou um estalo. Já sei o que farei. Já sei. Aí aponta o primeiro salto. Depois o objetivo. Notemos, já sei o que farei. Qual é o objetivo? Para que no futuro eu tenha quem me receba na própria casa. Não esqueçamos, é parábola e aqui começam alguns objetivos. Ter algum lugar no qual eu possa ser recebido. Alguém não ser recebido numa cultura como é a oriental, na qual a hospitalidade é um valor central das relações interpessoais, acolher alguém, hospedar alguém, ou ser hospitaleiro, é tão rico de significado naquele ambiente, quanto para nós dizer bom dia, ou boa tarde, ou boa noite para alguém. Se não disser bom dia ou boa tarde, caramba, que sujeito fechado, ou orgulhoso, não é? E é tão natural, ao mesmo tempo, ser hospitaleiro, quanto é natural dizer bom dia. Então, para que eu tenha alguma importância no futuro, que eu tenha algum reconhecimento, do contrário, eu seria uma pessoa rejeitada. Para manter a dignidade, é uma pessoa tão digna que há outros que o acolhem. Tem dignidade. Já sei o que farei para que eu possa ser percebido na minha dignidade. Para que eu encontre um sentido para o meu futuro. Para depois de uma situação tão densa de emoções e decepções e dramas e preocupações, eu encontre um caminho para a minha existência. É o monólogo, está falando consigo. De um lado o abismo, vou perder o emprego. De outro uma possibilidade. O objetivo é compreender aquele versículo 8. O Senhor louvou o administrador desonesto. É até lá que queremos chegar. Vamos por partes. Então, se ele já sabe o que fará, já está à procura de uma saída, observemos o versículo 5. Convocou então os devedores do seu senhor, um a um, e disse ao primeiro: quanto deves ao meu senhor? 100 barris de óleo, respondeu ele. Pode passar ao 6, vamos observar. Disse então. Só um instantinho. O pessoal pode passar ao 6. É o pessoal lá que cuida das telas. Isto. Pode seguir o William e o telespectador acompanha aqui nesse telão. 100 barris de óleo, respondeu ele. Disse então, toma tua conta. Só um instante. 100 barris de óleo. Falar 100 barris de óleo.
quanto seria? O equivalente hoje, mais ou menos uns 450 litros de óleo. Hoje. Estou usando aqui estas medidas de quantidade para que o leitor, o telespectador, compreenda. Quanto deves? Mais ou menos 450 litros de óleo. É a produção de uns 180, aproximadamente 180 árvores de oliveira, para os padrões da época. Era isso. Deve isso. Ou então entre 500 e 600 dias de trabalho, porque os valores eram apresentados segundo produtos ou segundo dias de trabalho. Quanto deves? Está sempre no seu monólogo. Vai lá. 100 barris de óleo, respondeu ele. Disse então, toma tua conta, senta e escreve depressa 50. Espertalhão, hein? Vamos aproveitar. Você ganha um desconto aí que poderíamos chamar de propina, não é? Hoje está muito em voga esta palavra. Vamos ao versículo 7. Depois disse ao outro, e tu, quanto deves? 100 medidas de trigo, respondeu. Ele disse, toma tua conta e escreve 80. Então, no primeiro caso, um desconto de 50%. Agora, no segundo caso, 20%. De 100, 80. E agora, como compreender isso? O versículo 8 vamos chegar lá, que é esta parte, a questão crucial e o ponto nodal da nossa reflexão. Segue. E o Senhor louvou o administrador desonesto por ter agido com prudência, pois os filhos deste século são mais prudentes com a sua geração do que os filhos da luz. Paremos aqui, por favor. E o Senhor louvou o administrador desonesto. Que Senhor é este? Leia o versículo 3, por favor. Versículo 3. O administrador então refletiu. Que farei uma vez que meu Senhor me... Isto, meu Senhor. Queremos aqui saber, o Senhor louvou, é aquele da parábola ou é o Senhor Jesus? Vamos devagar. Leia o versículo 5. Convocou então os devedores do seu Senhor. Outra vez, do seu Senhor. E agora o versículo 8, queira reler. E o Senhor louvou o administrador desonesto por ter agido com prudência. Um instante, mas como pode aquele senhor enganado, como pode louvar? Ele teria que se enfurecer por 2 motivos. Um, porque foi enganado na administração. E outro, porque deu um desconto sem que soubesse, né? O administrador sai com uma vantagem importante às expensas e aos custos dele. Foi enganado 2 vezes. Vai louvar? Será? Tentemos aqui observar. Há quem tenha dito na história, nas pesquisas, o escrito em grego não tem pontos, não tem ponto e vírgula, não tem 2 pontos, não tem ponto de interrogação. É o contexto que diz. Há quem tenha hipotizado assim,
Acaso o Senhor louvou o administrador desonesto por ter agido com prudência? Numa forma de interrogação, ainda em continuidade com a parábola. Mas não é esta a compreensão mais aceita. Exatamente porque este complemento está a apontar. Pois os filhos deste século são mais prudentes com sua geração do que os filhos da luz. Observemos, o Senhor louvou o administrador desonesto, não por sua desonestidade. Louvou a esperteza daquele, embora desonesto, agiu com prudência. Ainda não é um elogio àquele desonesto. É uma parábola. É uma história. Compreenderemos depois com a sequência do Evangelho de Lucas. Mas o Senhor não o louvou. Em sentido absoluto, o Senhor não louvou o administrador desonesto. Não. O Senhor daquele administrador admirou-se pela esperteza com que ele agiu. Foi um espertalhão sob o aspecto moral. O que pretendia Lucas e ainda pretende, nós precisamos continuar a reflexão. Jesus aqui na parábola não se põe no plano da moralidade dos atos do administrador. Foi desonesto. Não está elogiando a desonestidade, mas a sua perspicácia diante do futuro trágico que se apresenta, porque mendigar tenho vergonha, porque cavar não tenho forças, porque eu era um funcionário prestigiado e agora vou cair na miséria. Então vou agir com prudência para que haja uma saída para o meu futuro. Está olhando para o futuro. Mendigar ainda não é mendigo, mas o risco é. Cavar ainda não é agricultor, mas o risco é que não tenha outra alternativa. Que também não lhe era nada cômodo e nem desejável. A prudência face ao futuro. Qual futuro? Vamos um pouco mais. E aqui nós precisamos observar o versículo 9, William. É isso? E eu vos digo, farei amigos com o dinheiro da iniquidade. William. Fazei. Antes e que eu vos chegasse. digo, fazei amigos com o dinheiro da iniquidade. Se isso aqui fosse escola e aqui fosse uma prova, você não ia ter 10. Fazei amigos com o dinheiro da iniquidade, para que vos recebam nas tendas eternas. Isto é, o tempo que tem de vida, empreguem-no para preparar a eternidade. Aquele servo foi esperto quando se viu numa situação de grande pressão face ao risco da miséria se aproximar. Aproveite o tempo que tem para preparar a eternidade. Quase que Lucas quer que você, leitor, quer lhe dizer, aproveite a condição que está, senhor leitor, senhor espectador,
Senhor Bispo, aproveite o tempo que lhe resta para ter quem lhe receba mais tarde. Está pensando e projetando o futuro e a eternidade. Sirva-se do dinheiro para aquelas escolhas que o aproximem da eternidade de Deus. Siga um pouco mais, por favor, William. Versículo 10. Quem é fiel nas coisas mínimas, é fiel também no muito. E quem é iníquo no mínimo, é iníquo também no muito. O que está acontecendo aqui, que o evangelista quer que o leitor perceba? E eu gostaria aqui de salientar até repetindo. O que é? Não é a desonestidade do administrador que está em destaque, mas a sua sagacidade em perceber, no limite que o tempo lhe reservava ainda, antes de cair na miséria, faça aquelas escolhas que lhe ajudem a encontrar-se com o eterno e com a eternidade. Eis a prudência, que o administrador desonesto deixe de ser desonesto e escolha aquilo que a prudência que lhe assegura um futuro, chamado de prudência. Deixe a desonestidade e escolha o que lhe reserva a eternidade. É este o cuidado que o evangelista gostaria muito que o leitor compreendesse. É uma espécie de argumento, digamos assim, uma espécie de argumento chamado a minori ad maius. O que é isso? Uma comparação que parte de uma realidade pequena para indicar uma grandeza muito superior. Por exemplo, se este ainda garotinho joga tão bem futebol, quanto não deverá ser quando chegar a ter corpo de atleta? Do menor, imagem do menor para projetar o que é grande. Temos até um exemplo em Lucas. Vamos lá no capítulo 11, William, versículos, se eu não erro, 11, 9 até 13. Vamos observar o que tem lá, que nos ajuda a compreender aqui. Também eu vos digo, pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e vos será aberto, pois todo o que pede recebe, o que busca acha, e ao que bate se abrirá. Quem de vós, sendo pai... Observemos aqui, ei, telespectador, se puder até ouça aqui, eu sei, vai ter que olhar para o William, mas eu sei que você tem caridade. Fique atento e ouça, veja, acompanhe. Aqui um argumento do menor para o que é grande. Siga, por favor. Quem de vós, sendo pai, se o filho lhe pedir um peixe, em vez do peixe, lhe dará uma serpente? Acaso um pai faria isso? Vai dar uma serpente para que o pique e morra? Não, né? Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Para que também o pique e ele morra? Alguém faria isso? Sigamos o argumento. Ora, se vós que sois maus, saber dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Se até os homens, que nem sempre são bons e têm maldade, aos próprios filhos dão coisas boas, quanto mais Deus, o Pai. Agora aqui, se até o administrador desonesto é esperto para direcionar o seu tempo numa direção que lhe assegure o futuro, quanto mais deve fazer o discípulo com o tempo que tem
para ter aquele futuro das tendas eternas que Deus quer reservar aos que seguem Jesus. Então, William, não vai ser desonesto porque o Senhor louvou o administrador desonesto, mas seja muito prudente e viva de uma maneira que esteja a projetar a sua eternidade. É isso, meninão, que o evangelista gostaria que você entendesse. E você também, telespectador, e você também, senhor bispo. Não dá nem para fazer reflexões pias que já chega ao rapaz do tempo. Sim. Nós vamos para um breve intervalo, né? Para você tomar uma água. É breve, tá bom? Quero aproveitar, lembrar você que você pode acompanhar toda a programação da TV Evangelizar no canal oficial da TV Evangelizar, youtube.com/TV Evangelizar. Você pode rever todos os programas Conhecendo a Palavra e toda a nossa programação. Aproveita, se inscreva no canal do YouTube. Vamos para um breve intervalo cantando, voltamos já. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. A palavra do Senhor, quando chegou, desinstalou meu coração. Ao chegar, desafiou-me a exigir uma resposta de sim ou não. É fácil dizer sim, é fácil dizer não, mas dói depois do sim e dói depois do não. A palavra do Senhor, depois que ela passou, nada mais será do jeito que já foi. Estamos de volta com o programa Conhecendo a Palavra. Vamos aqui às participações pelo Facebook da TV Evangelizar. A Eliane Bastianel, ela está aqui desejando boa noite a todos, está nos acompanhando no Paraguai, que Deus te abençoe. A Angelita Batista, nos acompanhando de Marília, estado de São Paulo. A Nélia Rocha, Jaguaruana, Ceará. Rosilda, também nos acompanhando de São José dos Pinhais, Paraná, região metropolitana de Curitiba. Fabiana Cristina, Ibitinga, interior de São Paulo. Adaleia, Três Rios, Rio de Janeiro. Solange Alves, Fortaleza, Ceará. José Alves nos acompanhando de Pernambuco. Marta Bandeira, Aurora, também nos acompanhando no Ceará. Tatiana Rodrigues, Rio Grande do Norte. E Ana Suassuna, Natal, Rio Grande do Norte. Poxa, William, quanta gente do Ceará. Você pode dizer aí para a turma da Evangelizar que se eles não lhe quiserem bem, tem quem queira. O Ceará inteiro, né? Vai para o Ceará. Inclusive, tem 3 cidades nos acompanhando pelo canal aberto. No Ceará tem Fortaleza, tem Icó e Juazeiro do Norte. E pelo que me falaram, a TV Evangelizar está conseguindo uma série de concessões pelo Nordeste. Em breve, Recife, né? Recife? Isso. Estive lá dias atrás, mas que bela cidade, Recife. Mas vamos voltar aqui, que a palavra de Deus interpela o meu coração. Depois que ressoa e ressoa, não sou mais o mesmo. Foi isso que ela cantou, não? Observemos. Quem é fiel? Eu falei há pouco. Argumento
a minori ad maius, assim chamado em latim. Da imagem menor para uma verdade maior. Quem é fiel no pouco, a palavra fiel, aqui é traduzido fiel, pisteos em grego. Mas mais do que fiel, no sentido de aquela fidelidade de quem observa as regras, o termo é confiável. Pisteuo, o verbo em grego é confiar, crer. Quem crê, quem confia. Jesus não foi fiel ao Pai. Ele mostrou-se confiável ao Pai. Quem é confiável no pouco, nas coisas mínimas, será confiável naquilo que é grande. Quem faz o bem, até aquilo que não tem boa origem, pode ser transfigurado pela confiabilidade de quem quer dar uma resposta fiel e criativa ao próprio Deus. Eu gostaria que lá da tela colocassem aqui o versículo 13. Por favor, vamos passar do 10 para o 13. Isso vai nos predispor à leitura do que vem a seguir. E voltando, o Senhor não elogiou o desonesto. Elogiou a sua esperteza em buscar uma resposta para o futuro. E Jesus fala a discípulos, não para que eles sejam desonestos. Ele fala a discípulos para que, no tempo que ainda tem de vida, preparem-se para valores e grandezas que lhes asseguram, discípulos, verdades muito maiores do que os limites da história. Estamos tocando na eternidade, que o evangelista Lucas enfatiza com impressionante vigor e imagens muito ilustrativas de forte poder evocativo. Mas vamos, por favor, ao versículo 13. Queira ler, William. Ninguém pode servir a dois senhores. Com efeito, ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. E aqui, traduzido por dinheiro, é mammon. Lucas escreveu mammon, uma divindade de origem aramaica, que era o Deus do dinheiro e da riqueza. Quem optar por um estará deixando de lado o outro. William, você me lembrou tempos atrás que o nome do seu filho é Gabriel, é isso? Qual a idade dele? Agora, no dia 7 de outubro, completa 4 anos. 4 anos. William, é possível amar meio filho? Não. O nome da sua esposa? Cristiane. É possível amar meia Cristiane? Não. É um absurdo perguntar isso. Também não dá para amar a parte de Deus que me convém e me agrada e rejeitar a outra. O amor exige totalidade. Então, ser prudentes, ser sensato e sábio, não com a desonestidade, como já insisti, mas aproveitar, tomar em proveito para a eternidade aquilo que lhe resta de vida, de tempo e inclusive de bens. Dinheiro assegura a eternidade, William? Não. Joelma? Não. David?
Então, no tempo que tem de vida, faça uma opção. O administrador desonesto, no tempo que lhe restava de emprego, buscou caminhos que lhe assegurassem o futuro. Aqui, Lucas pretende que o seu leitor escolha no tempo de existência que lhe fora reservado e que ainda tem, para que suas escolhas respondam ao anseio de eternidade que cada um traz no coração. Agora, não dá para amar duas realidades que se excluem. Assim como não é possível amar meia esposa, ou meio filho, ou meio amigo. E aí nós chegamos ao capítulo, tudo isso para preparar o que vem logo a seguir, a parábola do rico avarento e do pobre Lázaro. Que aqui vale a pena, ainda nos minutos que nos restam, não sei quanto tempo temos, olha aí, ainda já toquei nesse tema umas 1.100 e 500 vezes, mas vamos mais um pouco para que depois não voltemos a ele. Leia o capítulo, ainda estamos no capítulo 16, agora versículo 19, William. Vou lhe interromper com alguma frequência, tudo para que o telespectador, aí na sua casa, e vocês aqui, e nós aqui, porque eu não quero dizer isso a outros. Tudo o que digo a outros é porque vale para mim. De fato, Joelma, você andou cantando que dói a palavra de Deus. Ah, sim, mas transforma. Vamos lá. 19, telespectador, aí na sua casa, versículo 19. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino, e cada dia se banqueava com requinte. Banqueteava. A Cristiane William, ela vai te dar lições de leitura. Mas, também, havia um homem rico. Outra vez, pode reler, meninão? Havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino, e a cada dia se banqueteava com requinte. Importante aqui observar cada dia. Banquetes, púrpura, linho fino, cada dia. Todos os dias. Isto é, ele vivia para seus banquetes, seus linhos finos, suas púrpuras, todos os dias. Eis aqui o centro, qual era? Era ele mesmo, voltado para si, sem aquelas escolhas que foram recomendado antes, que é o quê? O tempo que tem de vida, preparar para o futuro. Ele, os seus dias, estava concentrado em si. Isso segue, William. Um homem pobre chamado Lázaro jazia à sua porta, coberto de úlceras. Isto. As casas não eram como as casas grandes, espaçosas, com um jardim na frente, um muro. Eram pequenas casas à época. E desde a rua para a casa não havia aqueles espaços que as nossas cidades mais modernas apresentam. Tudo era visível, próximo, a porta já era a casa, já era a rua, tudo muito próximo. Jazer. Estava deitado, cheio de feridas. Nenhum personagem bíblico recebe nome nas parábolas. Em nenhuma parábola um dos seus personagens tem nome. Só este aqui. Um pobre chamado Lázaro.
Lázaro é a tradução em portuguesa para um nome hebraico, Eliezer. Eliezer, existe esse nome. El, Deus, e Ezer, socorrido. Socorrido por Deus. Lá estava o nosso Lázaro, jazendo, ferido, cheio de feridas, socorrido por Deus, naquele estado. Então, meninão, vai. Desejava saciar-se do que caía da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Os cães lamber as úlceras é uma língua, é um jogo muito dramático, imagem dramática, para apontar o grau de miséria na qual jazia aquele personagem, Lázaro. Também aqui a parábola. E lá está, um homem ferido ao lado de alguém que todos os dias se banqueteava, vestia-se de linhos e púrpura. Eis o contraste. Qual o problema daquele homem rico? Ser rico? Será? Sigamos. Aconteceu que o pobre morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Oh, já passa para o estado futuro, para a eternidade. Não está descrevendo muitos detalhes, porque é uma parábola. O que interessa é o centro da mensagem. E o centro da mensagem, em conexão, volto a recordar, o Senhor louvou o administrador desonesto. Não porque é desonesto, e não louvou a desonestidade, porque fora sagaz, porque fora sábio. Enquanto ainda lhe era possível, fizera a escolha que lhe assegurasse um futuro. É este o aspecto do louvor. Não há nada de louvor à corrupção. Mas aqui não se fala de corrupção, mas de riqueza. O bom e o mau uso da riqueza. Aqui o mau uso da riqueza por parte deste rico, chamado, adjetivado como avarento. Vai, continue, por favor. Morreu também o rico e foi sepultado. Notemos o grande problema do rico. Qual foi? Não é a sua riqueza. Ser rico só porque é rico, então é uma pessoa má, destinada à condenação eterna. Não, não é isso. Eu já expliquei, mas vale a pena retomar. O problema do rico, neste caso, mas também o do administrador infiel, é ignorar a dor do pobre. O problema e o grave erro do rico é que Lázaro jazia à sua porta, mas ele vivia os seus dias para as suas púrpuras, para os seus linhos, para os seus banquetes. E ao seu lado faltava tudo ao pobre. O grave problema do rico, deste personagem da parábola, é ignorar a dor do pobre. Tenhamos bem presente isso. E aí o risco, William. Se eu não sou rico, mas ignoro a dor do pobre, eu incorro em erros semelhantes. Você é rico? Você é rico, William? Não, sou rico de saúde, de amigos. Ei, não começa, a pergunta é outra. Você tem bastante dinheiro? Não, o suficiente. Mas se você ignorar a dor do fraco, estaria a incorrer nas mesmas indiferenças deste personagem da parábola. Isto não é você aqui, você, eu, o nosso meninão aqui, a nossa jovem com esta voz maravilhosa, mas
Se ignorarmos a dor do fraco, estaríamos tropeçando naquelas indiferenças que apontam a falta de compaixão da nossa parte. Eis aqui o que, na primeira parábola, louvar a esperteza daquele administrador é porque preparou o seu futuro. Também aqui, uma maneira de ser sábio e viver com sabedoria no tempo que eu tenho é fazer uma escolha por Deus e não por Mamon, o Deus do dinheiro. Fazer uma escolha por Deus misericordioso, que Jesus Cristo revelou e apresentou. Com o dinheiro que eu tenho, é imenso o bem que eu posso fazer. Então não é a riqueza que me condena, é a indiferença que me leva a tomar qualquer forma de riqueza unicamente para mim. Isso eu gostaria de salientar de maneira bastante enfática, porque somos facilmente orientados e tentados a dizer: o pobre por si só pela pobreza já tem bondades. Não, não é assim. E o rico só pela riqueza já tem maldades. Um rico que não se ocupa com a dor do fraco tem muito mais forças para ser injusto, é verdade. Mas o grande erro é ignorar a dor do fraco e servir-se da riqueza para o seu próprio egoísmo. Siga, por favor, William. Na mansão dos mortos, em meio a tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro em seu seio. Isto é o rico e foi sepultado. Isso. E daí? Então exclamou: Pai Abraão, tende piedade de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo para me refrescar a língua. Imaginava-se aquele tempo que quem estivesse longe de Deus estaria num grande fogo. É a imagem, por isso se fala de inferno, associa o inferno com fogo. Isso é dos tempos do Antigo Testamento ainda. É que Jerusalém tinha 2 vales. Vale do Josafá de um lado e o vale da Guiena no outro. O fogo da Giena. No vale do Josafá havia um cemitério. No vale da Giena jogava-se o lixo e punha-se fogo. Era um fogo que nunca apagava. Então, o rico foi para a grande lixeira. Não porque era rico, porque fora insensível e ignorou a dor do fraco. Você conhece pessoas fragilizadas e pobres, William? Sim. Talvez você não tenha dinheiro, mas a sua solidariedade assegura-lhe a eternidade, meninão. Bispão. Todos, meninão, bispão, todos. É a compaixão com o fraco que mostra a nossa semelhança com o Deus de Jesus Cristo. Misericordioso, justo, compassivo. Não necessariamente Lázaro era bom. Não fala que era bom. Era um homem sofrido. Não se trata, pois, de buscar critérios moralizantes. Trata-se, sim, de critérios moralizantes e cuja avaliação é pela aparência e pelas observâncias de regras. O amor parecido com o modo de Deus amar sempre tem uma larga margem de gratuidade. Não é pelas compensações que posso ter que eu amo, mas é porque eu posso construir o outro e aí cresço eu
no amor gratuito. É este o modo de Deus se expressar. Eu gostaria que compreendessem todos, os que vêm, os que acompanham, que lendo esta página de Lucas, nós seríamos convidados a ir até a casa de uma pessoa pobre, que está jazendo em condições de sofrimento. Talvez nos faltem recursos financeiros, mas a afeição pelo sofrido não depende de dinheiro, depende do amor que acalentamos por aqueles fracos. E isso não é preciso, para tanto, ser rico. Mas quem é rico tem muito mais a dar. Além de sua gratuidade amorosa, os seus bens podem fazer um bem imenso a muitos. Não tropecemos no cifrão. Isso pode nos afastar de Deus, também na eternidade. Chegamos ao final do nosso programa, Conhecendo a Palavra. Quero agradecer a todos, Dom Peruso, toda a equipe que durante todo o dia vem preparando esse programa. Agradecer a vocês aqui no auditório da obra Evangelizar é Preciso. E agradecer principalmente a você que é associado da obra Evangelizar é Preciso. Graças à sua generosidade, todos os meses, nós podemos levar milhares de famílias, programas como esse, Conhecendo a Palavra. Tenham todos uma boa noite. Nem a morte, o perigo, nem angústias ou tribulações vão me separar de ti, nem espada, nem nudez ou perseguição vão me separar